pessoal, estamos aqui estudando o nosso pós-operatório, o cuidado com esse paciente, as complicações relacionadas. Então vamos nessa aqui, continuando a nossa análise. Uma das complicações que podem acontecer no pós-operatório, gente, envolve aqui o risco relacionado à nossa embolia pulmonar, né, por conta do tromboembolismo, né, por conta de uma TVP formada na imobilização desse paciente aí, principalmente para cirurgias ortopédicas. A gente viu bastante isso em cuidados para evitar isso com enoxaparina ou xarelto, né, como anticoagulante, uso de meios de compressão pneumática ou de uso de meios de compressão normal. Tudo isso faz parte da prevenção da embolia, tá? Essa embolia pode acontecer com êmbolo de gordura mesmo, ou aqui um coágulo sanguíneo que vai se deslocar, ok? O maior risco aqui tem relação com as cirurgias de grande porte ortopédica, com uma prótese de quadril e de joelho, tá certo? A manifestação que a gente vai perceber é dor aguda no peito, quando ocorre a embolia pulmonar, né, secundário a uma TVP, dispneia, diaforese, ansiedade, agitação, alterações do nível de consciência, né? E alguns artigos trazem para a gente também a questão dessa quantidade de gordura na corrente sanguínea, quando a embolia gordurosa, pode aumentar a temperatura desse paciente e também umas alterações vasculares, né? Causando lesões, tipo aquelas equimosezinhas vermelhinhas na pele, sabe? Por conta dessa alteração vascular aqui, da degradação da gordura no tecido aí endovascular, tá? Eu preciso prevenir quadros de tromboembolismo pulmonar por meio de uso de meias de compressão e também anticoagulante. Realizar exercícios, deambulação precoce, né, essas meias de compressão com a compressão satisfatória, né, para ter efetividade. Medicamentos anticoagulantes como xarelto ou enoxaparina, tá? E deambulação são ações aqui contra a TVP e o tromboembolismo pulmonar como consequência da TVP, tá? Complicações urinárias, eu posso ter tanto a infecção urinária, como também, né, que a gente chama aqui ITU, ou como também a retenção. Retenção urinária também é uma complicação do pós-operatório. Então, infecção aqui tem a ver com o uso de sonda. Quanto maior o número de sonda de dias, maior a infecção, certo? O cuidado com essa sonda na passagem, na manutenção, remoção precoce, tá certo? O paciente vai ter o quê? Quando tem infecção urinária? Febre, dor a urinar, tá? E a urina também fica ali mais leitosa, né? Com leucócitos, com nitrito positivo, né? Exames aí mostrando a infecção urinária como complicação pós-operatória. Principalmente de cirurgias urinárias, tá, gente? Então, prostatectomia e outras cirurgias urinárias vão aumentar a chance de infecção urinária aqui relacionando, tá certo? Com o procedimento cirúrgico. Ações, higiene íntima adequada, a técnica adequada na passagem da sonda, o cuidado aqui na manutenção dessa sonda, fixação adequada. Então, o homem, eu vou fixar essa sonda onde? Na região aqui abdominal baixa, né? A mulher, na coxa, né? O cuidado de não clampear a sonda, cuidado na hora de mudar o decúbito, não clampear, né? O cuidado aí de remover precocemente essa sonda. Então, tudo isso tem a ver aí com redução da infecção do trato urinário no pós-operatório, tá? Outra complicação urinária que a gente acabou de falar que tem a ver com a via urinária é a retenção. Principalmente aqui, o pós-operatório imediato é que isso acontece por conta do efeito da anestesia. Tanto a RAC, com maior incidência, como também a peri pode causar essa retenção urinária, tá? Então, a gente vai monitorar a diurese desse paciente, se apresenta ou não. O globo vesical pode estar aqui, né, sendo palpado, esse globo vesical, por conta do aumento do volume urinário na bexiga, causando inclusive dor local. Aqui, o que eu vou fazer para melhorar isso? Medicar o paciente contra a dor, porque a própria dor também ajuda a reter a urina. Mudança de decúbito, abrir a torneira, gente, ajuda a percepção ali da diurese, é legal também, levar o paciente até o banheiro e abrir a torneira, colocar uma compressinha morna, tá? Se tiver com sonda, olhar se está dobrada ou se está obstruída, certo? Monitorar a diurese e o volume dessa diurese e avaliar com o bladder scan, que é uma ultrassonzinha que a gente faz para ver se tem urina, para poder passar a sonda, tá? O que a literatura traz para a gente em relação à sondagem na retenção urinária pós-operatória? Evitar a sondagem, né? Fazer técnicas comportamentais. Ligar a torneira,
compressa morna, né, mudança de decúbito, tentar levantar o paciente da cama, caso ele consiga, né, para levar para o vaso sanitário, porque aí favorece, muitas vezes a retenção é simplesmente pelo posicionamento, por estar no leito, com madre, papagaio, isso limita aqui, né, a nossa questão de conseguir urinar. E aí, tendo feito todas essas técnicas aí não invasiva, nós vamos partir para avaliação e monitoramento desse volume com o bladder scan quando disponível, porque aí eu vou ver quanto de ml tem aquela bexiga e quanto comporta aquela bexiga para evitar a iatrogenia de você ficar tentando a terapia não farmacológica, não invasiva e gerando aí distensão e lesão do detrusor, tá? O que é que eu vou fazer? Chegou num volume relacionado à idade do paciente, que está aqui muito grande, o paciente não está conseguindo urinar, a gente vai passar a sonda. Qual é a sonda indicada aqui, gente? A sonda de alívio, tá certo? Então, vou passar a sonda de alívio, vou drenar aquela urina e vou monitorar as próximas horas para poder ver se esse paciente vai conseguir urinar ou não. Conseguir urinar, lindo, maravilhoso, beleza. Normalmente, com a primeira sondagem, a gente já consegue aí nesse intervalo das próximas 4 horas diminuir os indicadores aqui de anestesia e o paciente consegue urinar, grande maioria. Uma pequena quantidade de pacientes ainda faz aí uma retenção no segundo momento, então no segundo momento a gente ainda indica a sonda de alívio, tá certo? Para esse paciente, principalmente idoso, que demora de liberar os anestésicos, né? Então esse paciente tende a ter um retorno mais demorado da função vesical, então esse paciente aí seria indicação de segunda sondagem ainda ser de alívio, tá? Depois de 4 horas monitora de novo e aí se necessário, se tiver volume dentro da bexiga e o paciente não conseguir novamente com as técnicas não invasivas, passa a sonda de novo. Aí a terceira vez, se ele já estiver retendo novamente, aí é indicado passar uma sonda vesical de demora e no outro dia remover essa sonda, tá certo? Então esse era o protocolo do SARA, pode ser que no hospital que você trabalha seja diferente, né? Mas isso também o que eu encontrei na literatura de recomendação. Para a prova de concurso, o que a gente fica? Retenção urinária primeiro, sondagem de alívio, tá? De forma bem objetiva aqui. Náuseas e vômitos, efeitos colaterais dos próprios anestésicos, vai gerar náusea e vômito, tá certo? E por conta também dos opioides, a gente tem uma diminuição do peristaltismo, que causa distensão abdominal, acúmulo de líquido e restos alimentares no trato digestório, e aí a gente pode ter isso aí de complicação, tá? O que eu vou fazer com esse paciente? Sem sonda, eu vou mudar o decúbito dele para poder diminuir a chance de broncoaspirar caso ele vomite, tá certo? Paciente com sonda, a gente abre a sonda para poder esvaziar o estômago, né? Ou aspirar também e melhorar essa sensação. Além disso, antieméticos, tá certo? O plasio endovenoso, ele foi contraindicado, tá certo? Então, ele foi desaconselhado, então a gente faz mais o Dramin ou o Zofran. O Zofran é o mais usado aqui no pós-operatório, pelo menos na minha experiência, tá certo? E devagarzinho com a dieta. Primeiro a dieta de prova, depois uma dieta leve, para depois a dieta normal aqui, tá certo? Dentro de cada tipo de paciente, isso vai ser ajustado. Constipação intestinal está muito relacionada ao pós-operatório por conta dos medicamentos, principalmente os opioides, trazem para a gente uma diminuição desse peristaltismo, ou cirurgias do trato gastrointestinal também são fatores aí que favorecem a constipação intestinal, tá? Cirurgias de grande porte também, além do uso de opioide, tem aqui a questão da imobilização no leito, que é outro fator que colabora para a constipação. O que a gente vai fazer com esse paciente? Mobilizar bastante no leito, mudança de decúbito, favorece aqui a ajuda dos movimentos peristálticos, deambulação precoce quando possível, é claro, depende da cirurgia aí, ingestão de líquidos, tá? Aceitação de fibra também, tem produtos ricos em fibras aí, gente. Metamucil, por exemplo, a gente usava bastante lá no SARA, aquelas fibras em pó, né? Só que aí a gente tem que diluir muita água, porque essas fibras, se você não diluir muita água, ele piora mais a constipação do que ajuda, tá certo? Então tem que ser bastante diluído em água. E tem os nossos medicamentos, né? O mais fisiológico possível, a lactulose ou o óleo mineral, para favorecer também a melhoria dessa constipação intestinal. Situações de maior gravidade, né, situações aí onde o paciente não consegue evacuar com muitos dias, aí a gente pode fazer um FLIT, ou uma solução glicerinada gota a gota, ou aqui também a questão de
tamarine, né, geleia de tamarine, ou um comprimido que é mais leve, né, de tamarine. Então, cada paciente vai ter uma indicação para tratar essa constipação e depende também aqui da queixa do paciente relacionada a isso também, né. Tem paciente que vai ter, assim, um surto psicótico porque está constipado. Tem outros que aguentam um pouquinho mais e aí a gente precisa estar dosando isso em relação ao medicamento que ele está usando, porque está favorecendo essa constipação, e meios para aliviar essa situação, tá certo? A privacidade, porque muitas vezes ele não consegue evacuar também, gente, porque está usando a comadre, né? Ninguém merece evacuar na comadre. Isso já é um fator também de gerar constipação. Então, quando o paciente consegue levantar, né, no banheiro, no vaso sanitário, isso favorece muito aqui a função intestinal. Evitar opioide em excesso no paciente que já tem uma tendência à constipação, mas lembra que é a balança, né? Não pode também deixar ter a dor. Então, vamos priorizar outros medicamentos que não interfira tanto na constipação aqui para o controle da dor, como a dipirona, por exemplo. Administrar medicações laxantes quando necessário, como eu falei, lactulose e óleo mineral são os mais fisiológicos, né? E o Lufital também, né? A simeticona ajuda aqui também como antiflatulento, tá? Uma outra alteração no pós-operatório, gente, envolve a sede, tá? Isso vai acontecer pela ação inibidora da atropina, perdas sanguíneas de líquidos e pela cavidade exposta aqui do sangramento, tá certo? Própria sudorese também e alguns pacientes que fazem hipertermia, perde mais líquido, então pode gerar mais sede, tá? A equipe de enfermagem precisa ficar atenta aos sinais de desidratação desse paciente por meio da avaliação do turgor da pele, da língua, a boca seca. E aí, quando liberado a hidratação, porque se o paciente tiver náusea e vômito, né, não adianta a gente dar líquido que ele vai vomitar, tá certo? Então, hidratar esse paciente, quando possível, pela via oral, se não, hidratação venosa mesmo aqui pode ser demandada, tá certo? Eu lembro que quando eu saí do parto, do meu segundo parto, eu fiquei com uma sede desesperadora. Era uma sede tão grande que eu bebi, assim, acho que uns 10 copos de água logo depois, escondido, porque não tinha sido liberado ainda. Gente, eu fui uma paciente que deu muito trabalho, né? Primeiro que eu fiz retenção urinária. Então, eu fiz retenção urinária, era meia-noite. E aí eu chamei a enfermeira e falei, eu quero que passe uma sonda em mim agora. E aí a enfermeira falou, calma, você é cólico positivo, calma, não é assim não, vamos tentar na comadre. Vamos lá, comadre. Quem disse? Nada. Ela saiu do quarto, eu levantei da cama, não estava liberada ainda. Levantei, falei, quer saber, eu vou urinar. Quero nem saber. Liguei o chuveiro, agachei nesse chuveiro em pós-operatório, imediato de cesárea, olha que maluquice, né? E aí, tentando urinar, nada de conseguir. Aí eu chamei ela de novo, falei, olha, não tá dando, tem que passar essa sonda, não tem jeito. Ela falou, então tá bom, então vamos passar a sonda. Gente, tinha 1 litro, não lembro se 600 ou 800, eu sei que tinha muita urina nessa bexiga, muita. Chega, já tava assim, minha incisão, com a boquinha aberta assim, ó, de tanto que a bexiga tava cheia, né? Um adulto você tem aí de 500 a 700 ml na bexiga, então distendeu o máximo, né, por conta da anestesia. E aí ela, nossa, você tinha razão, né? Realmente, eu falei, minha irmã, não te contei não, mas eu agachei no chuveiro, tentando urinar com a água caindo em mim, né? Com a aguinha morna ali para ver se consegue, porque normalmente isso ajuda bastante. E nada, aí ela fez, é verdade. Aí realmente não teve jeito não. Precisou passar a sonda, né? E a gente ficou monitorando, na segunda vez eu já consegui urinar. Então já tive essa complicação. Tive reação alérgica do anestésico, fiquei me coçando toda, fiquei toda vermelha. E tive essa sede intensa também, bebi um monte de água e vomitei tudo, porque eu bebi muito rápido, com a sede muito intensa e vomitei tudo ali também. Então olha quanta complicação, né, gente? Ainda perdi o acesso de madrugada. Ainda teve que funcionar outro acesso aqui em plenas 3 horas da manhã. Então eu dei muito trabalho, por isso que eu não posso fazer cirurgia, não posso internar, né? Porque realmente eu sou uma chata aqui como paciente, né? Mas normalmente a equipe da enfermagem é assim, né, gente? Quando a gente interna como paciente, a gente dá um trabalhinho a mais, né? Mas é assim mesmo, né? Então vamos lá para a próxima complicação. A complicação agora relacionada a hemorragias, né? A complicação vascular em relação à ruptura ali de algum vaso ou a falta de uma conexão ali de hemostasia no pós-operatório. Essa hemorragia,
ela pode acontecer de forma primária, relacionada ao procedimento cirúrgico ou por algum outro motivo, a deiscência aqui, de forma secundária, mais de 24 horas após a cirurgia, tá? Eu posso ter essa hemorragia internamente, com a ruptura de alguns pontos internos, tá? Ou uma hemorragia externa, porque aí vai ser percebida pelo curativo, tá certo? Também pode aqui gerar um débito maior no dreno, né? Um débito aí que chama a nossa atenção, de acordo com a nossa experiência com aquele tipo de cirurgia, que não costuma drenar muito, de repente está drenando muito, então é suspeita de hemorragia, a gente precisa preparar esse paciente aí para avaliação médica o mais rápido possível e muitas das vezes precisa uma reoperação, tá? O que vai mostrar para mim que a hemorragia está intensa, gente? Uma descompensação hemodinâmica, tá certo? Primeira coisa, aqui, quando o volume de sangue perdido é mais do que 750 ml, né, a gente já começa aí a manifestar uma queda da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca, a princípio mais de leve, porque o corpo vai reorganizando aí na compensação, chega um momento que não dá mais para compensar tanto, então ele começa a cair a pressão e começa a aumentar a frequência cardíaca, frequência respiratória também aumenta, e no nível de maior intensidade, né, quando essa hemorragia vira um choque hipovolêmico, a gente tem um enchimento capilar prejudicado com vasoconstricção periférica, mostrando uma cianose de extremidade e esse choque, tá? O que eu faço com esse paciente que está com hemorragia, gente? Controlar sinais vitais, frequência cardíaca e pressão arterial principalmente, oxigenação também por meio da saturação, posicionamento adequado, elevação de cabeceira para melhorar a respiração, se permitido ali, tá certo? Compressão direta quando é uma hemorragia externa, tá? O cateterismo vesical pode ser necessário para monitorar o débito urinário, porque, como você sabe, o débito urinário, ele mede aqui a vascularização periférica, né? A perfusão renal, ela é não privilegiada quando o paciente está com baixo débito, e aí, quando melhora o débito, volta a produzir urina. Então, quando eu estou produzindo urina em um bom volume, isso mostra para mim uma perfusão periférica boa. Se eu não estou produzindo urina ou um volume está muito baixo, isso mostra uma alteração de perfusão, uma alteração aqui de volume vascular, tá? Medicamentos e soluções aqui, e aí cirurgias de grande porte, além de cristalóide, a gente precisa também de concentrado de hemácia, tá certo? Em relação à assistência desse paciente, e providenciar a coleta de sangue para avaliação de hematócrito e hemoglobina, tá? O choque é uma complicação de maior gravidade, né? Porque não é qualquer sangramento que vai gerar o choque, né? É um sangramento de maior volume, tá certo? E isso traz aí uma repercussão de alta letalidade mesmo, né? Uma complicação maior. Para a cirurgia, gente, não basta apenas aqui lembrar do choque hipovolêmico, que está relacionado com hemorragia, né? Por conta aqui da cirurgia. A gente também tem choques relacionados ao choque séptico por contaminação infecciosa, né? Eu atendi um paciente uma vez que ele fez uma artrodese de coluna e logo depois da cirurgia ele foi para a UTI e da UTI no primeiro PO ele veio para mim na internação. Chegando lá, gente, o paciente fez uma bacteremia, fez uma infecção de sítio cirúrgico assim muito rápida, né? 48 horas da cirurgia, e aí ele teve que voltar e reoperar. Foi assim uma coisa muito ruim, porque ele fez aquela bacteremia mesmo, a temperatura foi nas alturas, né? Fez ali uma complicação que normalmente não é logo tão imediata assim, né? E aí isso foi de madrugada, não lembro se foi o segundo ou terceiro PO, mas ele tinha acabado de vir para internação, ele tinha saído da UTI já, e aí no outro dia, logo 6 horas da manhã, o centro cirúrgico já foi sendo aberto, foi acionado tudo na madrugada, para poder reoperar esse paciente e começar antibiótico aí. Então, choque séptico tem a ver com contaminação bacteriana no sítio cirúrgico, tá certo? Então, é uma complicação não tão comum, né? Mas que pode acontecer. Inclusive também por conta de infecção de corrente sanguínea, né? Então, também pode ser um foco aí, acesso central, também pode gerar uma complicação infecciosa, gerando o choque séptico aí
quando está no nível de descompensação hemodinâmica para chamar de choque, né? Não é qualquer bacteremia, qualquer quantidade de infecção que vai chamar de choque séptico. O choque séptico é quando essa infecção demanda alterações hemodinâmicas, né? Relacionado aqui queda da pressão arterial, né? Vasodilatação sistêmica inicial, né? Na fase quente aí do choque séptico, né? Alteração, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca. Então são repercussões secundárias ao fator causal da infecção, tá? Choque cardiogênico tem a ver com a evolução de insuficiência cardíaca pós-operatória. Então, o paciente que vai fazer cirurgia cardíaca tem um risco maior, claro, né? Foi manipulado ali o coração. Ou paciente idoso, paciente aqui sensível, já com a fração de ejeção mais baixa, e aí diante de uma cirurgia pode evoluir para um choque cardiogênico secundário, a força de contração cardíaca está prejudicada, esse paciente precisa de drogas vasoativas, né? Precisa aí de medicações para dar um suporte a esse coração, tá certo? Dobutamina normalmente é a droga para aumentar a força de contração, né? E dando um suporte também em relação a vários outros detalhes que precisam ser atentos aí e realizados com esse paciente, tá? Choque anafilático mais comum aqui, relação com uma complicação de alergia, né? Como no centro cirúrgico, no pós-operatório a gente toma muita medicação, né? Tanto para anestesia, quanto para analgesia, antiemético, então é muita coisa, anti-inflamatório. Então o paciente pode sim fazer uma reação alérgica por conta de uma medicação e isso vai demandar aqui uma medicação antialérgica, vai demandar também um suporte aí de perfusão, de acordo com o que o paciente vai apresentando. O neurogênico é mais difícil aqui em relação à complicação cirúrgica, né? Teria que ser aqui relacionado aos pacientes de lesão medular acima de T6, né, com desautonomia do sistema nervoso simpático, né, então não é comum aqui esse tipo de paciente, tá certo? O choque, então, todo tipo de choque, gente, tem hipotensão arterial, certo? Esse é o conceito de choque, é a alteração da perfusão, né, relacionado com a hipotensão. A maioria dos choques relacionados à cirurgia é aqui o hipovolêmico, que é o choque de baixo débito, tá certo? O choque séptico, ele não tem um baixo débito, né, mas tem aí uma fase quente, que é a vasodilatação, e no segundo momento, a vasodilatação intensa faz aqui uma saída de líquido da corrente sanguínea para o terceiro espaço e evolui com baixo débito no segundo momento do choque séptico, tá? O paciente mostra sinais de hipoperfusão tecidual, então baixo débito urinário, enchimento capilar prejudicado, alteração de perfusão aqui também leva a uma alteração de baixa de oxigênio, né, taquicardia, bradicardia só para o paciente com o choque mais tardio ou o choque neurogênico, né, paciente com lesão medular. Pulso filiforme, porque fica fraco, né, e o nível de consciência depende do tipo de choque aqui para estar alterado, como o hipovolêmico aqui, que é o mais comum, altera, tá? Então, o paciente precisa ter o decúbito ajustado para melhorar a perfusão, melhorar a permeabilidade da via aérea, né, dar uma assistência ventilatória a esse paciente, controlar de forma rigorosa o balanço hídrico, administrar medicações específicas, monitorar sinais vitais, aquecer o paciente. Então, são várias condutas aqui de acordo com o tipo de choque, tá certo? A ferida cirúrgica aqui em relação à infecção, gente, isso é mais tardio, né? Não é uma coisa imediata, é lógico, né? E isso tem correlação com o tipo de cirurgia, pelo potencial de contaminação. A gente já viu lá desde o início da nossa classificação, cirurgia limpa, potencialmente contaminada, infectada, né? Quanto mais aqui manipula um local já colonizado ou um local já com tecido necrótico, com supuração, claro que vai ter uma chance maior de infecção. As cirurgias limpas, elas em tese não deveriam acontecer a infecção, né? Mas isso inclusive gera indicador de qualidade das nossas ações humanas, né, dentro daquele tipo de cirurgia, porque aí é uma cirurgia que não deveria ter infecção e de repente tem. Então precisa ter monitoramento desses indicadores, tá certo? Quando que a gente faz aí a manipulação desse paciente da ferida operatória?
No primeiro dia pós-operatório, normalmente a gente abre o curativo para ver como que tá, quanto que sangrou, né? E se tiver tudo limpinho, sem nenhum sangramento, 24, 48 horas, a Anvisa já recomenda aqui a gente deixar exposto esse curativo, tá certo? Se tiver secreção, a gente vai ocluir enquanto houver secreção, né? Essa é a cicatrização de primeira intenção. Segunda ou terceira intenção, a gente vai depender aí do tipo de ferida, do tipo de característica aqui, para utilizar coberturas específicas para potencializar essa cicatrização. Lembrando que a infecção de ferida cirúrgica, gente, depende de vários critérios, né? Não é só aqui o ato cirúrgico em si, técnicas assépticas ou não, envolve também as características individuais desse paciente. Então, paciente com extremos de idade, paciente imunossuprimido, paciente desnutrido, né? São aí também características de risco para infecção de ferida operatória, tá? Quanto maior também o grau de contaminação da ferida, tá? Prevenção, preparo pré-operatório adequado, com técnica séptica, banho com clorexidina de cirurgias de grande porte e que demande o uso de implantes, tá certo? Não deixar o curativo sujo, nem molhado, né? Então, cuidar dessa ferida operatória no pós-operatório, são medidas aí que vão diminuir aqui a infecção de sítio cirúrgico, né? A gente fez um bloquinho específico sobre isso. A deiscência tem a ver com a ruptura dos pontos ali da sutura, tá certo? E isso pode ocasionar por diversos fatores causais, tanto o sangramento local, né, a presença de hematoma, como também fatores relacionados à irritação pelo próprio fio cirúrgico. Isso pode gerar também um favorecimento aqui de deiscência. Na questão da cirurgia abdominal, a distensão abdominal, a ascite também vai favorecer aqui a deiscência, tá? O curativo vai ser feito conforme a característica do local ali que está apresentando para a gente. Se tiver saída de secreção, precisa muitas vezes limpar com soro em jato para drenar aquela secreção, ou às vezes até passar uma sondinha para tirar aquela secreção ali, depende do tipo de curativo que está apresentando para a gente, tá certo? Às vezes não faz uma deiscência simples, às vezes faz também umas fístulas ali, né, uma comunicação daquele órgão com o órgão vizinho, por conta até de um erro mesmo operatório ou de uma complicação. Quando é uma cirurgia oncológica, por exemplo, a fístula pode acontecer com maior frequência, tá? Ou até aqui um solapamento, que a gente chama mesmo, né? Que fica ali um espaço morto entre a ferida e o tecido abaixo, e aí precisa limpar aquele local que vai ali acumulando secreção e favorecendo a infecção ali naquele local, tá certo? A deiscência, gente, ela é uma complicação aqui não tão incomum de acontecer, e é uma complicação que também pode ser secundária a uma infecção ali. Então, quando faz a infecção, gera um abscesso, e o abscesso ali pressiona a ferida para a abertura dos pontos, e isso precisa ser cuidado com antibiótico, com drenagem, com limpeza, né? Um cuidado intenso ali para evitar complicações locais, né, do próprio sítio cirúrgico, e complicações sistêmicas relacionando aí a questão da sepse, né, quando há uma translocação bacteriana da infecção do sítio cirúrgico para a corrente sanguínea. O uso de drenos, né? Nós vamos estudar, gente, a questão dos drenos aí, terminamos as complicações cirúrgicas aqui desse bloco. Nós vamos para o próximo bloco estudar os cuidados com gesso, com dreno, com sonda, com tração, com colar cervical, né? Tudo isso a gente vai ver no próximo bloco, relacionando a assistência aqui do paciente pós-operatório com determinados tipos aqui de cirurgias demandadas, ok? Então liga o turbo aí, gente, toma aquele cafezinho e vamos nessa! Ativa o turbo aí, amigo e amiga! A sua aprovação está vindo!